Olá pessoal, vou mostrar aqui uma aula simples de PROC-V. Vou mostrar também como utilizar uma referência para facilitar no dia a dia, tá? Então o PROC-V, resumidamente, ele vai procurar um valor, um texto, enfim, ele vai procurar alguma coisa na vertical, né? Então a tabela ela tem que estar na vertical, tá bom? As informações aqui por coluna, tá bom? Ok, então o conceito do PROC-V eu vou explicando de acordo com o decorrer dessa videoaula. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aí que eu respondo, tá? Então, aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu tenho esses nomes, eu preciso encontrar nessa base de dados aqui o que está pedindo aqui nessa aba aqui de preenchimento. Então, ele quer saber o curso do Eduardo, a idade, a média final e o salário. Tá? Então, em vez de vir aqui, inserir um filtro para poder procurar aqui o que o Eduardo faz, eu vou fazer isso através de um PROC-V. Tá? E depois, quando eu for utilizar a referência, porque assim, quando eu for fazer um curso, eu vou fazer um PROC-V para encontrar o curso do Eduardo. Na verdade, aqui para preencher essa coluna de curso, depois um para encontrar a idade, depois um para a média e um para o salário. E aí, utilizando a referência, vai facilitar porque a gente vai fazer um único PROC-V, vai referenciar o índice número coluna aqui em cima, ou em qualquer lugar, né, desde que ele fique em linhas, aliás, em uma linha, né, em várias colunas. E eu mostro isso para vocês detalhadamente no decorrer do vídeo, tá? Então vamos lá. As informações então que vão aparecer aqui serão publicidade, 19 anos, média final 5, salário 2.406. Tá, então vou desfazer esse filtro aqui, tirar o filtro. Beleza, agora nós começaremos com um PROC-V. Então, o valor que eu tenho para eu achar alguma coisa a respeito desse valor na minha base de dados é o que? É o nome do Eduardo. Reparem que muita gente confunde se no valor procurado precisa selecionar tudo ou se seleciona só o primeiro item, enfim. Vou tentar ser mais claro nessa questão para que vocês não errem, porque aqui é uma parte simples, mas eu ainda vejo muita gente errando, tá? Então, aqui nessa linha 5, por exemplo, eu tenho o Eduardo. Eu preciso encontrar o curso do Eduardo, a idade do Eduardo, média e salário. Então, o valor que eu tenho que procurar na base de dados aqui é o Eduardo, tá? Porque depois eu copio essa fórmula aqui, dessa célula B5, eu vou copiar para as demais, né? Para baixo aqui. Então, meu valor procurado é o Eduardo, ponto e vírgula. A matriz tabela toda essa base de dados aqui. Uma coisa que vocês precisam prestar atenção também é o seguinte: o PROC-V ele nunca vai buscar a informação que esteja à esquerda do seu valor procurado. Então, por exemplo, se a coluna de nome estivesse aqui nessa coluna D, se ela fosse na coluna D, eu não conseguiria pegar essas informações aqui da esquerda para poder trazer no meu resultado. Então, por exemplo, se eu tenho a informação de nome na coluna D, eu só consigo pegar o que estiver à direita. Então, para eu poder pegar o curso, para eu pegar a informação do curso, ele teria que estar depois da coluna D, caso a coluna D fosse a coluna de nome, tá? No caso, como a coluna do nome, que é o meu valor procurado, está antes de tudo, está na coluna A, eu não preciso me preocupar, porque eu consigo pegar tudo que for à direita desse campo-chave, tá? Que seria o nome. Então, vou selecionar toda a minha matriz, ou eu posso selecionar só o nome e o curso.
que aqui será a minha matriz tabela. Aqui eu vou dar um F4. Quando a gente dá um F4, vocês podem reparar que vai aparecer um cifrão aqui. Isso significa que é para o Excel, no caso para essa fórmula, não correr. Então, essa matriz tabela, quando eu for copiar as informações para baixo ou para o lado, essas informações elas não sairão dessa seleção, da A1 a B20, tá? A1 a B20. E é essa parte que eu estou selecionando agora, tá? Observem que aqui, na sintaxe, o que está em negrito é matriz tabela. Quando eu dou um ponto e vírgula, ele pede o outro item da sintaxe. Então aqui ele está pedindo número, índice e coluna. Basicamente o Excel está perguntando em qual coluna está a informação que você quer trazer. Nesse caso, como eu quero trazer o curso, então ele está na coluna 2. Porque eu sempre considero esse número, índice e coluna a partir da minha seleção. Então, por exemplo, se o meu valor procurado foi o nome e a informação que eu quero trazer é o curso, então eu considero aqui a coluna de nome 1 e a coluna de curso 2. Então eu coloco aqui 2. Muita gente se confunde aqui e acaba colocando, por exemplo, coluna B. Tá? Mas observem que aqui na sintaxe ele está pedindo o número do índice coluna. Então, se de repente vocês confundirem, tiverem alguma dúvida, lembrem-se que ele está pedindo um número, tá? E esse número é o 2 porque seria a segunda coluna, porque é o valor que eu quero trazer. Ponto e vírgula, eu coloco 0. 0 é a mesma coisa que correspondência exata, porque quando eu coloco uma correspondência aproximada, que seria esse verdadeiro aqui, ou 1 aqui em cima, o Excel ele traz alguma informação que seja próxima daquilo que eu estou buscando, caso essa informação não tenha aqui. Tá? Normalmente isso acontece com o número. Se eu estou procurando alguma coisa do número 4 e eu não tenho o número 4 aqui, mas tenho o número 3 como valor procurado, quando eu coloco esse tipo de correspondência aproximada, então ele vai me trazer a informação do 3. Nesse caso, sempre eu utilizo a correspondência exata, que é igual a zero, né, que é zero ou falso, a gente coloca aqui, e com isso ele vai trazer ou não vai aquela informação. Com isso a gente evita alguns erros, tá? Existem casos específicos para utilizar o tipo de correspondência aproximado, que é igual ao verdadeiro aqui, tá bom? Então eu fecho parênteses aqui, dou um Enter. Com isso, ele me traz aqui o curso dessas pessoas, certo? E aqui para a idade eu vou fazer a mesma coisa. Então, para ver, o valor procurado é o nome, a matriz tabela eu venho para a base de dados. Aí aqui a minha seleção não vai ser só até o curso, né? Nesse caso eu preciso selecionar a idade também, porque lá no meu preenchimento ele está me pedindo a idade agora. Nesse caso, o que a gente pode fazer é selecionar toda a matriz tabela. Então eu dei um Ctrl T aqui, ele selecionou tudo. Vou dar um ponto e vírgula e ele está me perguntando agora qual que é o número, índice e coluna. Então qual que é a informação que eu quero trazer? É a idade. Então eu considero aqui, como minha seleção começou nessa coluna nome, então coluna 1, a de curso a coluna 2, a idade coluna 3. Então eu coloco o 3 aqui, ponto e vírgula, tipo de correspondência é exata, que é igual a zero, então eu posso tanto colocar o zero aqui quanto escrever falso. Tá? E aqui nós não podemos esquecer de travar. Então, se você esqueceu de travar enquanto você estava selecionando a matriz, depois você pode voltar e fazer o que eu fiz aqui. Seleciona esse intervalo da matriz, que no meu caso aqui é A1 a E20, e dá um F4, tá bom? Aí vocês vão conseguir aqui bloquear a seleção. Feito isso, eu faço essa primeira de cima e arrasto para as demais. Para média e salário seria a mesma coisa. Só que
Agora, eu vou facilitar. Em vez de fazer um por um, eu já observei o seguinte. Aqui eu estou seguindo uma sequência, né? Então eu tenho curso, idade, média final e salário. Na base de dados, ele segue esse mesmo padrão. Então é curso, idade, média final e salário. Se eu estivesse falando aqui de número índice coluna, o curso estaria na coluna 2, a idade estaria na coluna 3, a média final na coluna 4 e o salário na coluna 5. Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui em cima, então, o número índice coluna que eu colocaria no PROC-V. Então, o curso eu sei que é 2, a idade 3, média final 4, salário 5. Só dar uma ajustada aqui para ficar bonitinho. Beleza. Agora o PROC-V ele vai ser um pouquinho diferente, vai mudar pouca coisa, que vai ser no número índice coluna. Então aqui observem o seguinte, eu começo um PROC-V, o meu valor procurado é o Eduardo, só que como nesse caso aqui eu vou fazer um único PROC-V, vou arrastar para todos os campos aqui, eu preciso me atentar à referência. Então aqui eu preciso bloquear essa coluna para que o meu valor procurado, quando eu copiar essa fórmula, esse PROC-V do curso para a idade, ele não tire esse valor procurado da célula A5. Então o que eu faço? Eu vou bloquear a coluna. Para eu bloquear a coluna, o cifrão precisa estar antes da letra, porque a letra ela referencia uma coluna, tá? E o número que tem aqui, ele referencia uma linha. Então, como que eu travo essa coluna? Se eu der um F4, ele trava toda a célula. Então, ele está travando linha e coluna, tá? Então, não, independente do que eu faça com essa fórmula aqui, eu posso copiar para cima, para baixo, para o lado, ele não vai sair dessa célula A5. Se eu der um outro F4, esse cifrão ele fica do lado esquerdo do número, com isso significa que está bloqueando essa linha 5. Só que na verdade eu preciso bloquear a coluna, tá? Então dou outro F4. O meu cifrão está antes da letra, e a letra é o que referencia a coluna. Então aqui eu estou bloqueando essa coluna A, tá? Por que eu estou bloqueando a coluna? Porque quando eu copiar essa fórmula para baixo, essa informação aqui de nome não vai ser mais o Eduardo, vai ser o Robson, tá? Então, se eu bloqueasse essa linha 5, quando eu copiasse essa fórmula para baixo, ele ia manter essa informação aqui do meu valor procurado nessa linha 5. Então, eu bloqueei a coluna só pelo simples fato de que quando eu for copiar essa fórmula para o lado, por exemplo, eu fiz aqui o PROC-V para o curso, vou copiar ela aqui para a idade. Se eu não tiver travado essa coluna A, quando eu copiar essa fórmula do campo de curso para a idade, esse valor procurado ele vai arrastar, em vez de pegar aqui o nome, ele vai pegar o curso, tá? Então, a gente bloqueia aqui essa coluna nome, tá? Feito isso, a matriz tabela. Então, feito isso, né? Travado a coluna, coloca um ponto e vírgula, ele vai pedir a matriz tabela. A matriz tabela está aqui em base de dados. Eu posso dar um Ctrl T aqui, ele já vai selecionar tudo. Com isso, eu dou um F4 aqui, porque ele vai bloquear toda essa seleção aqui, tá? Então, ele não vai mudar essa seleção do meu relatório e com isso ele não vai me dar nenhuma diferença no final, tá? Porque às vezes acontece da gente não travar, quando a gente copia a fórmula para baixo ou para o lado, essa seleção aqui se arrasta e pode ser que traga informações que não sejam verdadeiras, tá? Pode ser que falte alguma coisa. Aqui eu dou um outro ponto e vírgula. Agora ele está pedindo número, índice e coluna. Vocês lembram que aqui em preenchimento eu coloquei os números desses índices? Eu coloquei justamente para não ter que colocar aqui, por exemplo, o número 2, não teclar o número 2, e sim selecionar aqui em cima, porque eu vou utilizar a referência. Então eu estou fazendo um único PROC-V para poder
arrastar para todos esses outros campos aqui. Então, o meu número índice coluna, eu vou clicar nesse 2 que eu coloquei aqui em cima. E aqui eu preciso bloquear essa linha 3. Por que eu preciso bloquear a linha 3? Porque quando eu copiar essa informação, essa fórmula, aqui da linha 5 para a linha 6, se eu não bloquear essa linha 3, o meu número índice coluna ele vai descer também. Então, por isso eu preciso falar para o Excel que, quando eu for copiar essa informação para baixo, ela tem que se manter ali na linha 3. Mas quando eu for copiar para o lado, ela pode mudar de coluna. Então, aqui em idade vai ser 3, né, o número índice coluna, em média final vai ser 4 e em salário vai ser 5. E observem que estão todas na linha 3. Então, eu bloqueando essa linha a linha 3, significa só que não vai arrastar para baixo, quando eu copiar essa fórmula para baixo. Mas, quando eu copiar essa fórmula para o lado, essa informação aqui, essa referência, vai poder vir para o lado também, tá? Então, aqui eu já selecionei o 2, que é o número índice coluna. Vou bloquear a linha, então lembrem-se, né? Quando eu dou um F4, ele bloqueia toda a célula, mais um ele vai bloquear a linha, tá? Porque o meu cifrão está do lado esquerdo do número, e o número é o que referencia a linha, tá bom? Feito isso, ponto e vírgula, zero, fecho parênteses, e aqui eu só vou copiar essa fórmula, então copio e colo para todos. Então, em vez de fazer 4 PROCVs, um para curso, um para idade, médio final e um para salário, eu fiz um único, referenciei aqui em cima e com isso eu não tive nenhum problema, fiz um único de uma forma muito mais fácil. Agora, para vocês observarem a importância de bloquear tanto essa coluna quanto essa linha aqui que nós estamos utilizando como referência. Por exemplo, aqui o Robson é o meu valor procurado, tá? E aqui esse número 2 é o número índice coluna. Quando eu venho para o lado, eu não preciso mexer em nada, porque aqui eu já tinha bloqueado a coluna A, que é referente ao meu valor procurado, e aqui eu já tinha bloqueado o número índice coluna, que seria essa linha 3. Então, independente de onde eu vá, o Excel ele já entende de onde eu estou pegando essas informações. Então, tudo que for referente a curso, ele vai pegar esse 2 aqui em cima. Tudo que for referente à idade, ele vai pegar o 3. Tudo que for referente à média final, 4. E tudo que for salário, ele pega da 5. E de acordo com a linha que eu seleciono aqui da fórmula, ele já entende também quem é o nome, de quem é o nome que eu estou trazendo essas informações, né? Então, espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se algo não ficou claro, vocês podem deixar no comentário. Eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá? Vou deixar também o meu e-mail na descrição. E em breve eu vou fazer algumas outras videoaulas e espero ajudar bastante vocês. Um abraço.